os cristãos na era digital, os desafios da igreja nesta era, a igreja e os pecados virtuais, as mídias sociais e o ID de Jesus e outras coisas. Nós vamos discutir aqui neste vídeo juntamente com você. Seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Vamos para o desenvolvimento. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. E então, meu irmão, esperamos que as salas na EBD com o desenvolvimento das lições de número 10 tenha finalmente diluído todas as possíveis dúvidas que poderiam existir em você e na sua casa no que diz respeito a dízimos, ofertas e administradores, ou aqueles que são responsáveis para administrá-las. Esperamos em nome de Jesus Cristo que todas estas dúvidas tenham sido sanadas e que o sentimento de cooperar, o sentimento de dizimar, o sentimento de ofertar tenha sido resgatado para a honra e a glória do nosso Deus. Ainda não sabemos se o material que desenvolvemos para lhe auxiliar tenha lhe ajudado. Você pode aí na aba dos comentários fazer seu comentário, expressar a sua opinião e fazer com que a gente possa aprimorar mais este material. O nosso desejo e o nosso sonho é que este material possa definitivamente lhe auxiliar no desenvolvimento das suas salas como professor e como aluno. Não sabemos se você fez uso do nosso material para lhe ajudar a expandir o entendimento. Desejamos, em nome de Jesus Cristo, que isto tenha sido uma realidade na sua vida, porque estamos trabalhando para que você faça de nós um parceiro com você, um parceiro da sua casa, para irmos juntos às EBDs e lá desenvolvermos para a casa e para a glória do nosso Deus. Porque esta é a nossa intenção, lhe abençoar, afinal de contas. Sem mais delongas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu dislike se você não é favorável ou não é simpatizante com o mesmo. Compartilhe com seus amigos, a fim de que possamos alcançá-los em nome de Jesus Cristo e que estes possam fazer parte desta família poderosa que é a EBD. Muito poderosa. Então faça isso em nome de Jesus Cristo, deixe o seu comentário, compartilhando como foi o seu desenvolvimento nas salas presenciais com os seus professores, porque isto é muito importante para nós. Agora vem a questão, será que nós não estamos entrando na parte da lição que nós vamos desenvolver já sobre a imploração de likes, de curtidas? Será que nós não estamos nos contradizendo com a lição que nós vamos desenvolver a partir de agora? Essa é a questão. Mas você sabe como é que funcionam as diretrizes da plataforma do YouTube. Quanto mais você compartilha, quanto mais você interage com o canal, a plataforma ela indica o conteúdo para outros da mesma comunidade. Então faça isso. É política da plataforma e só vamos alcançar outras pessoas se você tiver uma interação com este canal, com este conteúdo. Então isto é importante. Nós não estamos lhe implorando, ok? As diretrizes da plataforma nos obrigam a fazer isto. Então vamos estar sempre aqui em momentos ou outros, criando uma pausa no conteúdo, pedindo o seu like, pedindo que você compartilhe, pedindo que você deixe o seu comentário, enfim, fazer com que você possa interagir com este canal, porque só assim, como já lhe disse anteriormente, a plataforma vai entender que é um material relevante e vai compartilhar ou vai indicar este para outros dentro da comunidade. Então é muito importante. Ainda não estamos e esperamos que nunca aconteça de cairmos na malha de implorarmos pela curtida, por compartilhamento, ou enfim, mas é o oposto disso. Estamos aqui com o intuito de que este canal possa desenvolver ao ponto de alcançarmos outras vidas para abençoar, cumprindo o ID de Jesus. Glória a Deus por isso. Feito estas considerações, pegue sua lição, pegue sua Bíblia
e vamos observar o conteúdo que vai ser desenvolvido no próximo domingo, que é 11 de setembro, trazendo a lição de número 11, cujo tema é a sutileza das mídias sociais. Está aí na tela para você acompanhar. Nosso texto áureo, como você está observando, acompanhe comigo aí você na sua casa, em lição na mão, ok? E uma caneta também para você fazer seu rascunho, fazer a sua anotação. Vamos ser sucintos e diretos o mais possível. Quero fazer esta leitura com você. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1. Apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, expressando seu conhecimento e seu pensamento da seguinte forma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa verdade prática traz a menção do que nós estamos vivendo nos nossos dias, a pós-modernidade. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Aqui já fazendo uma ponte para nossa introdução, e no seu início, como você pode observar no início da mesma, fazendo a exposição de que a internet não é moral e muito menos imoral. Ainda na sua construção, o pensamento continua expondo que a mesma é um instrumento e, como instrumento, são neutras. Agora, o uso que se faz dela não é. Com este pressuposto, produzimos uma pergunta inicialmente dentro da introdução: como se deve fazer o uso das redes sociais, sejam elas WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e muitas ou tantas outras? Como devemos usá-las? Se você não participa e nem consome, surge outra questão: como você trata aqueles que consomem e participam das redes sociais? Surge outra questão aqui dentro deste espectro. Surge uma outra questão dentro deste espectro. Surge uma outra pergunta. Surge uma outra pergunta. Surge uma outra pergunta, observando a vida daqueles que não participam. Surge uma outra pergunta ainda nesta linha. Surge uma outra pergunta ainda nesta mesma linha. A internet em si é maldosa? Ela é do diabo? Todos que usam estão pré-condenados só porque você não usa? Aí é comum, é normal se demonizar todas as redes sociais, porque ela não presta, porque ela é do diabo, porque ela é do mundo, enfim, só porque você não usa? Se você sofre com estas questões, o primeiro parágrafo da introdução já lhe trata diretamente, deixando bem claro que a internet em si, ela não é moral e muito menos imoral em si mesma. Agora, o uso que se faz dela pode causar prejuízos irreparáveis. Então o problema não está na internet, não está na ferramenta, seja ela qual for, não está na ferramenta. O problema está no usuário. Não significa que eles estão isentos de responsabilidades. Pelo contrário, todos que fazem uso ou consomem as mídias sociais são responsáveis por tudo que é produzido nelas. Então veja só,
você é responsável pelo que produz e você é o que controla o que consome. Então, se ela vai lhe servir para mal ou para bem, isso vai depender de quem está fazendo uso das mesmas, porque são inúmeras. Em nenhum momento podemos demonizar as redes sociais ou a própria internet, porque, como muitos dizem, ser um instrumento de Satanás, ele só se torna instrumento de Satanás quando as que participam e consomem justamente conteúdos com níveis tóxicos e destrutivos. Quando usam a ferramenta com níveis muito altos de conteúdos tóxicos e destrutivos, moralmente, eticamente, aí sim se torna instrumento de Satanás. Pois os propósitos de Satanás é um só: matar, roubar e destruir. Isso aqui é o princípio moral de Satanás. Agora, quando fazemos uso desta mesma ferramenta para abençoar, para edificar, para construir, para somar, acredite, sem ideologias, sem maldade, com a intenção de fazer com que a pessoa possa crescer em graça e conhecimento, aí não deixa de ser um instrumento de Deus. Vai depender de quem a usa, vai depender de quem está fazendo uso da mesma e qual o seu propósito. A ferramenta em si não tem mal nenhum. Agora, meu irmão, como nós estamos usando ou fazendo uso dela é que é o X da questão. E isto aqui é o que você vai desenvolver e o que vai ser desenvolvido com você na sala deste próximo domingo. E o propósito, no final das contas, é fazer com que o uso desta ferramenta some na expansão do reino de Deus e que não provoque divisão. É para somar. Então, os que fazem uso dela para dividir, nós estamos tratando aqui na manhã deste domingo que vai vir, em nome de Jesus Cristo. Se não vir, é porque o arrebatamento aconteceu. E vamos tratar destas coisas com o próprio. Você não sabe como é que nós vamos tratar destas coisas com ele? Prestando conta de tudo que nós fizemos aqui. É isto mesmo que você está ouvindo. Toda ação, toda reação que provocamos ou que tivemos, nós vamos prestar conta delas lá no acerto de contas. Então, como nós fazemos uso destas ferramentas que hoje foram desenvolvidas, é o que nós estamos desenvolvendo aqui com você. Porque é muito importante que a gente possa amadurecer sobre estas questões. Porque imagine a cena, quando superamos finalmente a ideia de que a TV não é de Satanás, de que a filmadora não prende a alma da pessoa dentro, aí surge a tecnologia muito mais moderna, em tempo real, onde a gente pode conversar, bater um papo em tempo real, ou nos comunicar com um nível de distância incalculável, como se estivéssemos pessoalmente com a pessoa. E estas coisas não são fáceis de digerir e muito menos se adaptar, porque nós temos a necessidade de nos adaptarmos. Se nós não fizermos, vamos ficar para trás, vamos viver no atraso e vamos ter dificuldades para vivermos, porque o mundo está caminhando para uma modernidade extraordinária. E o que as convenções, juntamente com a casa publicadora, trabalham sobre estas questões a fim de que a mentalidade dos cristãos possam evoluir de acordo com o seu desenvolvimento, ou o desenvolvimento da raça humana, o desenvolvimento do pós-moderno, pois isso é muito importante ser tratado. Ainda existe pessoas dizendo que todas estas coisas é coisa do diabo. Meu irmão, nós temos que ter muito cuidado para não produzirmos frases como estas, porque vamos estar atribuindo aquilo que Deus garantiu ao homem que eu fizesse a Satanás.
Nós em nenhum momento podemos alimentar o pensamento de que a evolução seja coisa de Satanás. Se lembre que o homem, com tudo que existe, usou apenas 10% de sua capacidade. Imagine o homem na capacidade de Adão, o Adão lá do Éden, antes do pecado, com a sua capacidade de 100% no que poderia ser feito, o que existiria nos dias de hoje, se o pecado não existisse na vida do homem. É surpreendente o que se consegue fazer com 10%. E por esse motivo é que nós não podemos atribuir a evolução da raça humana a Satanás em nenhum momento. Agora a questão é que ele tem se apropriado muitas vezes desta habilidade que o homem tem de criar, ou evolutivo, de evolução, a seu favor. E quando nós deveríamos estudar a fundo sobre estas questões, a fim de combater, de revidar, de fazer melhor para Deus, às vezes nós ficamos calados e ficamos só adjetivando, sem fazermos nada. E isto precisa mudar, porque nós estamos recebendo, estamos no meio de um tiroteio 24 horas nas redes sociais, onde uns ou outros só olham para um lado, olham para outro e seguem em frente. Precisa ter uma reação. Que tipo de reação é esta? A mensagem de Cristo tem que ser propagada com mais frequência do que a mensagem de Satanás, do que a implantação de suas ideologias. O evangelho tem que ser implantado com mais veemência. E quem vai fazer isto? Quem vive o evangelho, quem ama a palavra, quem se senta a fim de construir. São estes, e é isto que queremos fazer. Ou seja, queremos sacudir as redes sociais com o evangelho de Cristo, para que você tenha um pensamento final da nossa lição, é que os irmãos ou os cristãos deixam de se colidirem entre si, brigarem entre si, criar contendas entre si e direcionar o seu posicionamento, direcionar o seu poder de fogo dentro das mídias sociais para divulgar o evangelho de Cristo. Você pensa que isso vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque tem pessoas já com suas opiniões formadas e elas não abrem mão delas nem na porrada, meu irmão. Não abrem mão. Então vão ser ponto de discórdia sempre. E você sabe quem é que sofre no final das contas? É o próprio reino de Cristo. Porque nós somos embaixadores deste reino. Quando estes embaixadores começam a brigar entre si, como é que fica o reino? Esta que é a questão. Então esse aqui vai ser o seu primeiro gargalo dentro da introdução. E dentro da mesma, você vai ver todo o assunto da nossa lição sendo abordada. E o seu fechamento vem com uma dica muito poderosa, que está no finalzinho da introdução, de como nós devemos nos comportarmos na navegação do mundo virtual. O filtro que devemos usar, e este filtro é as Escrituras Sagradas. Ou seja, temos que nos lembrarmos, quando tivermos nas redes sociais, que o princípio moral que seguimos e ético é as Escrituras Sagradas. É nosso padrão de vida, é nossa bússola. Pois se as Escrituras fazem parte de nossa vida desta forma, pode ter a certeza de que o nosso desenvolvimento, o nosso comportamento dentro das mídias sociais vai ser saudável e produtivo. Então você tem que se policiar a este respeito. E fazendo ponte já para o primeiro ponto da nossa lição, os cristãos na era digital. E é desta forma que o comentarista nos introduz dentro do conteúdo da lição, chamando-nos a atenção. Os teus fundamentos é as Escrituras Sagradas? Então tenha muito cuidado, porque todos estão olhando o teu comportamento nas mídias sociais. Não pense que por você não ser conhecido, que as pessoas não estejam de olho no seu comportamento.
É fácil identificarmos o comportamento de pessoas outras? Sim, é claro que sim. Observando o que ela comenta, o que ela curte, o que ela compartilha. É muito fácil traçarmos um perfil de um usuário destas mídias sociais. Muito fácil. Não pense que você passe desapercebido. Sempre tem alguém olhando para você. Sempre tem alguém observando você. Mesmo que esta não esteja lhe seguindo. Mesmo que esta não seja seu seguidor, mas está de olho em você. Não tem como nós fugirmos desta era tecnológica. Se querermos ou desejarmos tal coisa, nós vamos ser taxados como verdadeiros covardes. O comentarista nos apresenta a referência de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, já bem no início da primeira epígrafe correspondente ao primeiro ponto, nos desenhando o seguinte: uma geração vai e outra vem. Então, cada geração surge na história com seus próprios acontecimentos. Abaixo nós vamos ver a geração que se passou, a geração dos egípcios, que foi a geração que construiu as pirâmides e desenvolveu os sumérios, que é atribuída à escrita, para apontar a conquista desta geração. Qual é a conquista? O cyberespaço é marca desta geração. Por que nós não podemos fazer uso desta evolução? Ainda que existimos neste mundo, mesmo não sendo dele. O fato de nós não sermos deste mundo não significa que nós não podemos fazer uso do que nossa geração desenvolveu. Nós não podemos nos omitir diante de ferramentas poderosas que podemos fazer uso para a propagação do Evangelho e para alcançarmos resultados surpreendentes e com muita velocidade, só para que você possa ter uma imaginação apurada da questão, da importância de fazermos uso dessas ferramentas. O que nós estamos preocupados, juntamente aqui com o nosso comentarista, é fazer com que o nosso comportamento não siga a tendência. Qual é a tendência? É sempre a inclinação para o que é mal, para o que é ruim, para o que é desastroso, para o que é corrosivo, para o que é tóxico. É esta a preocupação do conteúdo que vai ser desenvolvido no próximo domingo, o qual nós estamos mostrando aqui para você antecipadamente, a fim de que você possa crescer em graça e em conhecimento para a honra do nosso Deus e para o desenvolvimento da tua congregação. Querendo ou não, o cristão hoje está conectado. Querendo ou não, a questão ainda continua a mesma. É como estou me comportando nas mídias sociais. Esta que é a questão. Esta é a questão que vai ser desenvolvida com você em sala presencial. E o contraponto que vai ser usado para esta correlação do comportamento do cristão hoje com o cristão do primeiro século é o uso das ferramentas que existiram em sua época e como eles exploraram a seu favor. Com a apresentação deste pensamento, você vai poder estender a visão sobre o assunto e você vai observar que todas as gerações que se passaram, e especialmente os cristãos, se aproveitaram de toda a evolução que existiram para a propagação do Evangelho. E a ferramenta que veio à existência e que era poderosa no primeiro século era a escrita. E os apóstolos fizeram uso dela poderosamente e exploraram-a de uma forma extraordinária, a ponto de chegar aos nossos dias estas escrituras, estas cartas. E por meio das cartas, eles conseguiram produzir uma interação extraordinária. Embora que a distância em nenhum momento foi um empecilho para que esta interação pudesse existir. E olha que nós estamos falando aqui de cartas, de escritas. Eles já faziam um desenho, o que nós estamos vivendo hoje. Veja só, eles por meio da carta se comunicavam, criando uma interação. Eles compartilhavam as
estas informações com outros irmãos. O comentarista, você está com a lição aí em mãos, você pode observar na segunda epígrafe, ele apresentando Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9, apresentando o dispositivo, a ferramenta, e em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, ele apresenta a interação por meio das cartas, e em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, ele mostra o compartilhamento das informações. No primeiro século, é isso que nós estamos mostrando aqui. E é o que vai ser desenvolvido com você em sala presencial. Não muito tempo nós fazemos uso desta ferramenta que foi usada no primeiro século, que era a carta. Mas com a evolução tecnológica, nós conseguimos uma expansão e uma velocidade extraordinária. Por exemplo, se este material for relevante para você, aos seus amigos, os quais você conhece, que têm dificuldade de participar das nossas EBDs, você pode compartilhar este com qualquer um, em qualquer lugar do mundo, quantas vezes você quiser. E estes, recebendo este material, pode compartilhar com outros. Para isso, você tem que se inscrever, tem que deixar seu like, tem que fazer seu comentário, a fim de que a plataforma entenda que este conteúdo é relevante. Este é o poder que nós temos hoje. Imagine os apóstolos fazendo uso desta ferramenta. Eles, através da ferramenta que foi as cartas, elas conseguiram atravessar milênios com seus efeitos. Imagine se eles existissem nos dias de hoje. Como eles pregariam o evangelho? Em que velocidade? Como eles conseguiram manter a organização, o ensinamento, a doutrina funcionando dentro das respectivas congregações espalhadas num continente? Meu irmão, foi extraordinária. Hoje nós temos esta facilidade de compartilhamento, nós temos essa facilidade de interação e parece que as coisas não funcionam como deveria funcionar. É deficiente a nossa comunicação. Mas por que será? Nós, no início deste material, já entregamos a chave, aonde é que está a diferença. Veja que a cultura que os apóstolos viveram, com suas mazelas, não conseguiram influenciar a vida dos apóstolos, porque eles sabiam quem eram e no que acreditavam. E esta preocupação, o nosso escritor também compreendeu, mostrando os fundamentos, os quais devo usar quando eu estiver consumindo ou fazendo uso das mídias sociais. A cultura que estes homens existiram não conseguiram corrompê-los. Pelo contrário, eles influenciaram a cultura em que existiram. E isto é o que tem que acontecer nos nossos dias. E para que isto aconteça, essa mentalidade ela tem que ser moldada. E é isso que nós estamos tratando aqui. Estamos fazendo com que esta mentalidade ela seja mudada e seja compartilhada. É o que nós estamos fazendo aqui, mudando esta mentalidade juntamente com você. Porque não é uma via de mão única aqui nesse negócio. Pelo contrário, o mesmo que é exigido de você, da mesma forma, será e é exigido de mim e de todos que se posicionam nessa direção de instrução ou de dar instrução. Então aqui não existe aquele negócio de dar a ordem e você apenas obedecer. Não, aqui é via de mão dupla. Serve para todas as partes. E o nosso primeiro ponto fecha trazendo um alerta que é importante a gente apresentar aqui para você, inclusive para você poder fazer sua própria marcação. Qual é o alerta? Existem muitos desafios. Riscos e perigos existem neste campo virtual e que precisa ser observado. Ou seja, nós temos que pisar atentamente para não cairmos no contraditório e muito menos em uma armadilha. E a dica que o comentarista nos deixa é baseado em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15.
O que é que nos diz aqui? Que devemos andar com prudência, prudentemente. E que nossa base, se a nossa base é as Escrituras Sagradas, com certeza a existência deste texto do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo de número 15, vai ser uma verdade na minha vida. Pois estes são filtros que devemos usar, que devem fazer parte de nossa vida, quando tivermos dentro deste campo de inovação que é o mundo online. A nossa bússola tem que ser as Escrituras. Este é o desafio do cristão em meio ao mundo tecnológico, em meio ao mundo digital. Você está conectado. Eu sei que você faz parte de alguma mídia social. Eu sei que você tem alguma mídia social instalada aí no seu aparelho. Eu sei que você tem. Sei que você, às vezes, é crítico em muitos dos seus comentários. Tenha cuidado. Com a mesma vara que você mede, você também será medido. E quais são estes possíveis perigos que existem ou possam existir no espaço virtual? Primeiro, a desumanização. E aqui você vai observar os desafios e os riscos daqueles que consomem e produzem alimentos nas mídias sociais. A desumanização é um dos grandes males existentes que pode acontecer com a pessoa que consome ou com a pessoa que alimenta as redes sociais. Pois este universo virtual pode criar a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real, pessoal, interpessoal. E mais uma vez vamos poder suscitar os desigrejados. Porque aqui é a fundamentação de sua existência, é o clímax do seu entendimento. Ou seja, são homens e mulheres totalmente engolidos por essa desumanização. E o outro risco correspondente ao assunto é o que é apresentado na segunda epígrafe do segundo ponto, que é o mundanismo. Também um gravíssimo que pode acontecer na vida dos usuários, daqueles que consomem ou daqueles que produzem. É importante eu frisar isto porque existem esses dois tipos de pessoas, esses dois tipos de personagens nas redes sociais. Tem aqueles que consomem e tem aqueles que produzem. E a maioria daqueles que produzem, às vezes, não consomem nada das mídias sociais. Porque estes estão sempre preocupados com estatísticas, com o que está sendo pesquisado, para desenvolver conteúdos favoráveis ou que estejam na tendência do que está sendo pesquisado. Ou seja, às vezes o conteúdo que você pensa que está consumindo seja orgânico, na verdade, ele foi construído com base de algoritmos, de uma pesquisa profunda, segundo a necessidade da demanda que está sendo inclinada àquele momento. Às vezes não é orgânico, às vezes é estratégico, às vezes o produtor de conteúdo está criando o conteúdo segundo aquilo que você está procurando, pois existem dispositivos dentro das plataformas para a existência de informações como estas. Quando este estágio se consolida na vida de uma pessoa, ela se transforma em uma pessoa obsessiva. E estar em evidência é a sua meta, é seu propósito. Não importa como, se é favorável ou não, se é por meio de críticas ou não, se é por meio de um escândalo ou não, não importa. O que importa é que ela esteja sempre em evidências. E aqui, a partir deste ponto de vista, é que nascem os desesperados por like, por curtidas, por seguidores. Aí começa uma carreira, meu irmão, que sobrevive o mais forte. Não importa quem esteja na frente. Se você vai ser diluído, destraçado, não importa. Não importa se você vai sair vivo dessa carreira. O que importa é que a pessoa sempre esteja em evidência. Não importa o que vai fazer. Não importa se, para estar em evidência, seja preciso destruir sua reputação, seja preciso pôr em dúvida
a sua instituição, não importa. O que importa é estar em evidência. E quando nós identificamos pessoas que se comportam desta forma, a conclusão final é uma só. Mais uma foi engolida por esse monstro que se chama mudanismo. E é nisto que vamos trabalhar com você na sala presencial. Porque este risco corre todos aqueles que fazem uso das mídias sociais, das redes sociais. Do grupo do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Twitter. Não importa qual a rede que você prefere. Os perigos que os ronda é um só em todas as redes. Então, a partir deste estágio, a pessoa se torna presa fácil de Satanás ou para Satanás. Veja bem o que eu estou lhe mostrando antecipadamente, que a desumanização e o mudanismo, quando fazem parte da vida da pessoa, ela se torna uma presa fácil de Satanás. Então, se você é cristão e se você em algum momento tem sentido efeitos parecidos com estes que nós estamos pintando aqui, e o que vai ser trabalhado com você na próxima sala, então acenda todos os seus alertas, porque o propósito é fazer com que enfraqueça, para que você possa se tornar uma pessoa vulnerável. Vou lhe mostrar aqui outros dispositivos para que você tenha ciência de que estas coisas possam estar começando a acontecer com você, ou se não, já aconteceu. Vamos lá. Primeiro, você ainda lê as suas escrituras ou as escrituras sagradas? Segundo, você ainda tem forças para dobrar os seus joelhos e conversar com seu Deus? Terceiro, você criou energia para dizimar, para ofertar, para cooperar na sua congregação? Quarto, você conseguiu perdoar seus irmãos, seus pastores, seus líderes? Quinto, você presta caridade ou produz o social sem ideologia, sem falsidade, a fim de abençoar seus irmãos necessitados? A verdade naquilo que você faz? Se a sua resposta for sim, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Mas se você sentiu a diluição em um destes pontos, se cuide, meu irmão, porque estas coisas podem estar rondando a sua vida e a da sua casa. Esses são os desafios que você vai desenvolver com seus professores. Eu espero que você produza no seu coração o desejo de participar das nossas EBDs. Um dos nossos propósitos é lhe incentivar a ponto de fazer com que você rompa a sua bolha, o seu comodismo e participe da sua congregação, some com a sua congregação, some a partir deste material com sua célula e que possa crescer em conhecimento para a glória do nosso Deus e para o desenvolvimento da tua casa, meu irmão. E a parte assustadora vem agora com o terceiro ponto da nossa lição. E o que é visto por nós que é tão assustador assim? Quando nós entendemos as nossas lições nessa perspectiva que eu estou lhe mostrando. Nosso segundo ponto, ele encerra, deixando bem claro que quando a pessoa é engolida pela desumanização e pelo mudanismo, ela se torna uma presa fácil de Satanás. Agora veja bem, se ela se torna frágil com a existência destes dispositivos, destas ferramentas que possam ser entendidas dessa forma, quando Satanás aparece na história, não vem para negociar, não vem para lhe dar sugestão, não vem para somar, não vem para ajudar. Quando ele aparece na história, é porque você está fraco, porque você se tornou, ou você abriu mão das suas ferramentas de defesa. Você abriu mão do seu código de fé, seu código de conduta moral e ético, que é as Escrituras Sagradas. Você deixou de praticá-la
você deixou de exercitá-la, você deixou o exercício que lhe mantinha vivo diluir, e aí ele surge na história. E quando ele aparecer neste contexto pintado, que não seja na minha vida, e muito menos na sua, em nome de Jesus Cristo, que isto não venha acontecer. Como é que isto não acontece? Quando eu estou com as minhas armas ativas, em prontidão, em exercício pleno, você pode ter a certeza que ele não se aproxima. E o exemplo que o comentarista nos traz para tipificarmos isto é a tentação de Cristo dos 40 dias de jejuns. Satanás não aparece no início do jejum. Ele aparece na fragilidade do jejum de Cristo, já no finalzinho, quando o corpo de Cristo está debilitado, pois a fraqueza de Cristo não corresponde aos 2 pontos que discutimos anteriormente. A fraqueza de Cristo está ligada inteiramente pela falta de alimento e pela falta de líquidos, literalmente. E na fraqueza, no corpo debilitado, Satanás se manifesta, se apresenta. A questão aqui que vai ser desenvolvida com você em sala, que você preste muito bem atenção, é como Jesus se comporta na sua fragilidade com Satanás. Essa que é a questão. E vai ser a questão apresentada para você. E entenda uma coisa, ainda que eu apresente indícios de desumanização e de mudanismo, não significa que eu estou inteiramente morto ou que eu fui engolido por Satanás. Ainda não aconteceu. O que está acontecendo na vida da pessoa quando vive estes estágios significa que ele está vivendo uma vida vulnerável e vive desprotegida. Uma hora ou outra, este personagem ele vai aparecer com propostas as quais, ou semelhantes, ele fez para Cristo na sua fragilidade. Mas você se lembra como se comportou Cristo, a sua reação diante das propostas. É isto que o comentarista está desenhando para que nós tenhamos, se as Escrituras fazem parte da fundamentação daquilo que nós acreditamos. Se elas fazem parte, se elas são os nossos fundamentos, nós vamos nos comportar ou vamos ter uma reação semelhante à que Cristo teve na sua fragilidade. Antes, muito antes de sermos engolidos pela desumanização e pelo mudanismo. Muito antes. Estas mazelas, elas não se aproximarão da minha vida e nem da sua vida se as Escrituras forem uma realidade na sua vida. Então, qual é o desenho que o comentarista pinta aqui, o que nós estamos mostrando antecipado para você? É que da mesma forma, com tudo que existe, vai ser usado a meu favor ou contra mim. Quando é usado contra mim, para me destruir, vai vir a proposta final, onde Satanás vai aparecer na história, com propostas maravilhosas, mas no final das contas vai ser para me destruir. O que é preciso você entender é, quando ele aparecer, é porque as nossas defesas estão desativadas. E aí, meu irmão, vai acontecer o cenário do terceiro ponto da nossa lição. Sexualidade já não lhe incomoda mais. O sede santo já não é interessante mais para você. Estas coisas aqui, o sensualismo, é o que lhe interessa agora, é o que chama a sua atenção, porque isto aqui que foi lhe ofertado. Você sabe quando você aceita isto aqui, quando os 2 elementos acima rompem a sua barreira. E esta aqui é a proposta feita por Satanás. Qual é a proposta? Ninguém está vendo. Ninguém tem acesso aos teus dados, às tuas mídias sociais. Você começa a colocar senha que só você conhece, que só você tem acesso lá no seu Messenger, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Fotos, vídeos começam a vir à tona. A partir de então você vive ocioso, vive obcecado. Chega ao ponto de dizer que não consegue viver sem as redes sociais, mas afinal de contas,
o que existe por trás desta frase. Talvez você possa dizer que não sofre destas coisas, mas você poderá ser um outro. Este aqui é a segunda epígrafe, ó. Um narcisista. Ou usando um termo técnico, talvez você sofra de transtorno de personalidade. Uma pessoa totalmente empática, com relacionamentos extremamente conturbados. Talvez você seja um desses. Se você não é um outro, movido à sensualidade e todos os seus glamoures, você não era assim. Você não se comportava desta forma. Observe como é que está sendo pintado o conteúdo da nossa lição. Cronologicamente, o desenvolvimento de persona. E estas coisas acontecem a partir do momento em que eu não consigo administrar as minhas redes sociais. Me policiar, pois eu só consigo me policiar se as escrituras forem meus fundamentos, minha regra de fé, minha bússola, meu norte. Nós temos que ter muito cuidado com estas coisas, porque as redes sociais, ela nos dá liberdade, e é muita liberdade, e um poder que é extraordinário. E poderemos ser verdadeiros propagadores de trivialidades, sem necessidade, de coisas sem relevâncias. Em vez de fazer ou de investir neste tipo de empresa, por que não as usamos para semearmos os valores do reino eterno? Estes são conselhos que nós vamos encontrar aqui dentro do nosso segundo ponto. Em determinado momento você pode dizer que faz isto, mas se você fizer um filtro nas suas redes, você vai observar que você está mais envolvido em questões sem sentido, sem resultados positivos, sem somatórias nenhuma, do que na própria divulgação do Evangelho. Ou seja, o prejuízo que você causa é maior do que o bem que você diz propagar. Não produz no seu coração a justificativa de que estes possíveis situações possa ser o motivo de você não ter uma rede social. Se você já está me acompanhando aqui, me acompanha aqui por essa plataforma, eu quero lhe dizer que você já consome. E se você consome, você está passando da hora de produzir também alimento para outros. Nós temos nas mãos uma ferramenta poderosa para propagarmos o reino de Cristo, para a edificação de vidas. E nós, às vezes, estamos investindo muito tempo com coisas banais, em vez de focarmos, termos uma meta específica para que o Evangelho possa crescer poderosamente e que a congregação possa sentir estes efeitos. Então, minha irmã, meu irmão, a congregação depende inteiramente de como você se comporta. Não importa em que área, não importa em que segmento social você esteja ou viva. Ela sobrevive de acordo com o seu posicionamento. Você cria justificativa de não ter redes sociais porque não quer se envolver em polêmicas, não tem tempo para discutir. Pois não entre. Entre na plataforma na qual você é inclinado ou se simpatiza, deixe a sua mensagem e saia. Não precisa você discutir. Não precisa você criar um contraponto contra o material que você ouviu, contra alguém que falou. Não precisa você se comportar como oposição. Deixa seu posicionamento na plataforma registrado para que o reino de Deus venha crescer com a sua ajuda. Já tenho expressado aqui em outros vídeos o poder que esta ferramenta nos dá. Imagine se cada cristão crie o seu próprio canal. Cada um entre aqui nessa plataforma, como entre em outras, com conteúdo, entre com o objetivo de fazer com que a vida de outros seja abençoada. Imagine aí o impacto que não seria nas mídias sociais se cada cristão não resolvesse assumir
o seu papel nesta sociedade, dessa geração. Essa aqui é conquista nossa. Os apóstolos fizeram uso das cartas e foram surpreendentemente impactados pelo resultado. Eles nunca imaginavam ou imaginariam que os efeitos que eles estavam produzindo na sua ação naquele momento chegariam a 2000 anos depois. Anos passados nós brigávamos pela concessão, pelo espaço de uma TV aberta. Olha o poder que essa ferramenta nos dá. Você hoje transmite os cultos online, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Meu irmão, isto é uma conquista extraordinária. Que todas as congregações, que todas as denominações também façam o mesmo. Que cada cristão faça o seu próprio canal. Pois fique sabendo de uma coisa, fazendo desta forma, você também vai estar cumprindo o ID de Cristo. Pode ter a ciência disto. O que não pode acontecer é demonizarmos as redes sociais. Depende de quem a usa. E isto vai ser tratado com você na sala presencial. Eu espero que você possa se desenvolver em graça e conhecimento em nome de Jesus Cristo e que sua mente em relação às redes sociais possam ser expandida poderosamente. E se de alguma maneira as redes lhe influenciam, lhe enfraquecendo, também você vai tratar esta questão também na sala presencial com o seu professor, com o seu dirigente, com o seu pastor. Participe das nossas EBDs, participe das salas, participe de sua célula. É importante você participar, é importante nós incentivarmos outros a fazer isto. Compartilhe este material com os seus irmãos. Se você ficou conosco até este momento, deixe o seu like. Se não, ponha o seu dislike. Se inscreva no canal. É importante para que a plataforma divulgue este conteúdo para outros na comunidade. São diretrizes da plataforma, então nós temos que obedecê-las, a fim de que possamos amanhã alcançar outros. Estamos aí com 84 inscritos e glória a Deus pela vida de cada um dos 84 assinantes deste projeto. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família, que a sua vida possa mudar, possa crescer poderosamente, porque estamos aqui para aprendermos juntos. Estou esperando de você a sua participação aí na aba dos comentários. Escreva qualquer coisa, dê sua opinião, diga onde nós precisamos melhorar. Vamos trabalhar para fazermos isto. Ainda estamos trabalhando com material editado, mas estamos desenvolvendo habilidades para que amanhã possamos fazer este programa sem cortes diretamente com você, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que vamos criar essa interação, porque esta plataforma e tantas outras fornece esta aba que é um leque, meu irmão, que deve ser bem explorado pela Igreja do Senhor nosso Deus, a fim de alcançarmos vidas. E temos o propósito de alcançarmos aqueles que não participam das EBDs. Nós temos uma turma muito grande, gente, que não participam das EBDs, que tem dificuldade de participar das EBDs. Ah, eu não participo porque é meu dia de folga, eu quero dormir até tarde. Mas você deixa de ter este contato com o teu professor, com o teu dirigente, com o teu pastor, de discutir assuntos sensíveis como este, de evoluir e de crescer na sua fé, de amadurecer na sua fé, de amadurecer na sua congregação. Então seja um particípio de EBD ou da EBD. É muito importante, é uma escola que foi desenhada para a edificação da sua vida. E ela tem que ser importante para você. Ela só vai ser importante se você considerá-la importante. Então é isto. Que Deus lhe abençoe poderosamente e nós nos encontramos domingo na sala presencial. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo.